Mateus capítulo 3, versículo 11, Jesus diz assim, e aí Guilherme, nós vamos correr com vários versículos, fica ligado aí. Vamos lá, diz assim, eu batizo vocês com água para arrependimento. João Batista falando, eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Presta atenção. Antes de Jesus vir, João Batista estava falando da chegada de Jesus, que Jesus viria nos trazer não somente a libertação, a salvação, a cura, mas também nos libertaria, ia trazer libertação para todos nós, mas ele traria algo muito maior, além de tudo que nós falamos, que é o Espírito Santo morando em nós, o Espírito Santo vivendo em nós. Em João capítulo 14, versículo 16, João 14, 16, Jesus diz assim, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o versículo 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então Jesus, quando estava preparando os discípulos para a saída dele, para ele retornar, ele disse o seguinte, olha, é melhor que eu vá, é necessário que eu seja crucificado, é necessário que eu morra, foi para isso que eu vim, foi para dar a minha vida, para derramar meu sangue, para que vocês possam ser salvos. Então Deus estava, através do sacrifício na cruz, Jesus estava nos comprando para Deus, e Ele está dizendo aí, é melhor que eu vá, e quando eu for, eu vou chegar e vou pedir ao Pai, eu vou rogar ao Pai, que envie para vocês outro conselheiro. Então presta atenção, porque Pai, Filho e Espírito Santo formam o conselho de Deus. A Trindade é formada por um conselho. Por isso que na nossa igreja, a igreja é pastoreada por um conselho. Não é só o pastor, aquela figura principal que resolve tudo. Nós temos uma junta de presbíteros, que o pastor, junto com eles, em pé de igualdade, resolvem e decidem as coisas. É o chamado conselho. Então ele está falando, eu vou trazer vou enviar o outro conselheiro, que é o Espírito Santo. E ele diz, o mundo não conhece, o mundo não pode receber o Espírito Santo, porque não vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, diz o texto, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco. Então agora, pela primeira vez, Deus está falando agora que Ele habitaria dentro das pessoas. Olha, vós o conheceis porque Ele habita convosco e estará em vós. Então a morte de Cristo para nós proporcionou algo inédito em toda a história da humanidade. Porque quando Salomão fez o templo, aquele grande templo, Salomão faz uma pergunta assim, Deus fala para Salomão assim, que templo um homem pode edificar para eu morar? Qual é o templo que um homem pode fazer para eu morar? Eu não habito em casas feitas por mãos humanas. Não é, irmãos, não são as catedrais, não são as basílicas que encanta Deus. Isso encanta o homem. Eu conheço várias basílicas, várias catedrais em vários países. Mas isso, por mais que aquilo a gente fique encantado com aquilo, não são essas catedrais que encantam Deus. Deus não habita em prédio. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Então, o sagrado aqui não são essas paredes, não é o nosso CEP. O sagrado aqui são as pessoas que estão aqui nesse lugar. Você que é o sagrado,
Você é o alvo de Deus, você é o objetivo de Deus. Então Deus habita em nós. O plano de Deus, desde a criação do mundo, é fazer em nós morada. Então ele está falando que o Espírito Santo viria, e o Espírito Santo estaria conosco, e agora, a coisa mais fantástica é que Deus não estaria mais ao nosso lado, é que Deus não estaria mais nos seguindo, é que Deus não estaria mais à nossa frente. Não, agora Deus habita em nós. É por isso que ele é chamado de Emanuel, é Deus conosco. Nós somos a casa de Deus, nós somos o lugar da habitação de Deus, nós somos a morada de Deus, nós somos o lugar que Deus ama estar, é a minha vida e a sua vida. Em João mesmo, continuando no capítulo 15, João 15, versículo de número 7. João 15, tenta a NVI para mim, Guilherme. 15, 7, só para me ver um negócio aqui. Não pode deixar na NA mesmo, tá certo, vamos lá. Diz assim, olha, mas eu lhes afirmo, presta atenção, se permanecerdes, perdão, eu falei João 15, é João 17, me perdoe, é João 17, perdão, João 16, 7. Isso. Tenta só na NVI agora, deixa eu ver aqui. É isso mesmo, é RA, revista atualizada. Eu falei AA, né? Está errado. Vamos lá. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Né? Aí fala o Consolador, deixa eu ler ali. O Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Vamos até o 14, vamos lá, versículo 8. Quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Então, ou seja, o Espírito Santo vai pegar uma pessoa, um pecador que não crê nele, e vai trabalhar nesse pecador, gerando fé. Por isso, irmãos, que a salvação não é obra humana. Nunca houve na terra um cara que por si próprio, um homem ou mulher, falou assim, cara, eu estou cansado dessa vida de pecador, eu agora vou ser cristão, eu vou renunciar a tudo e vou ser pecador, então eu decidi, eu aceitei Jesus, não existe isso, não existe tal pessoa. Todas as pessoas que creram, presta atenção nisso, todas as pessoas que creram, só creram porque o Espírito Santo trabalhou no coração dessa pessoa, o Espírito Santo convenceu ele do pecado, o Espírito Santo pegou essa pessoa e trabalhou, e foi gerando fé, foi gerando arrependimento. Arrependimento é uma coisa que Deus dá, fé é uma coisa que Deus dá, através do Espírito Santo. O Espírito Santo envolve essa pessoa, começa a convencê-lo do pecado, porque eles não creem, e se o Espírito Santo não convencer alguém do pecado, esse alguém nunca vai se converter, nunca. Jamais, porque o único meio do homem se converter é através do Espírito Santo. Então, quando você estiver orando por um parente, um amigo, para que ele se converta, ore, Espírito Santo, gere fé no coração do meu pai, gere, Senhor, arrependimento, para que ele possa crer, confessar os seus pecados e reconhecer que só Tu és o Senhor e Cristo. Espírito Santo, faz a obra. Por isso que é chamado de novo nascimento, ser nascido do Espírito. Ser nascido do Espírito é ser gerado pelo Espírito, é alguém que foi gerado pelo Espírito. Não nasceu da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas foi gerado por Deus, é Deus que gerou isso nele. Só Deus pode fazer isso, somente o Espírito Santo pode fazer isso. E Jesus está falando, olha, por que eu vou? Porque é importante que eu vá, porque o Espírito Santo vai vir, o Espírito Santo vai convencer o homem do pecado, vai convencer ele da justiça, ou seja, que toda obra que ele fez para ser salvo é como trapo de imundícia, não tem valor nenhum. Toda obra de salvação, irmão, tudo que você fizer para ser salvo, por isso que a salvação é pela graça, ou seja, é um dom de Deus.
Guarde isso aqui é o ABC do Evangelho. A salvação é um dom de Deus, é Deus que te salvou, não foi você. Sabe essas pessoas que acham que foi ela que decidiu que ela foi salva? Essas pessoas, todas elas têm uma coisa em comum. Elas morrem de medo de perder a salvação. E com razão, elas estão certas. Por que elas têm medo de perder a salvação? Porque foi elas que se salvaram. E ela sabe quem ela é, que ela não é de confiança, que ela sempre engana, que ela sempre passa para trás, que ela não consegue ser fiel. Então ela pensa assim, poxa, se eu me salvei, e eu sou esse cara que sempre está pisando na bola, então eu estou lascado. Mas quando nós cremos que assim, olha, eu realmente sou um pecador. Toda a obra que eu fiz para eu ser salvo, não valeu de nada. Mas o Senhor veio e me deu Jesus, que derramou o Espírito Santo, que me salvou, me libertou, me curou. E o Senhor me fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Foi o Senhor que me salvou. Agora mudou tudo. Não sou eu que sou o meu Salvador agora é Deus. Deus é o meu Salvador. É Deus que me salvou. E se Deus me salvou, se eu estou na mão de Deus, irmão, nada pode me arrancar da mão de Deus. Jamais. Porque se Deus falou assim, você é meu filho, não tem como você deixar de ser filho de Deus e ser um filho do diabo. Não existe essa possibilidade de você ser filho de Deus e deixar de ser filho de Deus para ser filho do diabo. Aí você fala, não, pastor, mas tem tanta gente que frequenta a igreja, tem tanta gente. Irmãos, isso não quer dizer que um dia foram filhos de Deus. Tem muita gente que estão no meio aí, que não sabe nem o que é graça, o que é salvação, o que é arrependimento, que estão aí, são frequentadores, conhecem coisas acerca de Deus, mas nunca tiveram uma experiência real com eles. Mas todos aqueles que o receberam, a Bíblia fala, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, se você não crer, você está condenado. Se você não crer, você vai para o inferno. O Espírito Santo vem para nós e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Diz mais, versículo 10, 11, do juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado. 12, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito, presta atenção, quando vier o Espírito. Então você nota que o tempo inteiro Jesus falava, antes de Jesus nascer, havia uma promessa. No Velho Testamento, Joel já falava, o Espírito Santo, o Espírito Santo. O Espírito Santo vai batizar vocês, o Espírito Santo vai morar em vocês, o Espírito Santo vai dar para vocês graça, o Espírito Santo não vai deixar vocês andarem na mentira, o Espírito Santo vai guiar vocês na verdade. Olha só, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, toda. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo fala para a gente, nos guia e nos mostra coisas que ainda não são, revela para nós e não nos deixe cair em erro. Então eu preciso ter o Espírito Santo na minha vida. Versículo de número 14. Ele me glorificará. Então uma coisa que o Espírito Santo faz em nós é glorificar Jesus. É Jesus, seus irmãos. Eu, como pastor dessa igreja, eu policio demais para ver se esse culto aqui não é um culto cristocêntrico. Cristocêntrico. Cristo é o centro. Onde Cristo está sendo o centro. Que vocês olhem para Cristo. Uma vez uma irmã da nossa igreja aqui, ela chegou aqui e falou, pastor, o senhor fica sentado aí embaixo aí, isso não é bom, pastor, eu vou ofertar para a igreja 2 poltronas lindas, maravilhosas, nós vamos colocar essas poltronas aqui, e o senhor e a pastora vai ficar sentado ali, que é o lugar de honra. Eu falei, não, minha irmã, dá seu dinheiro para outras coisas, dá lá para o almoço de Moçambique, dá para... Não faz sentido. A intenção, é proposital quando você chega aqui, não sabe quem que é o pastor dessa igreja. Quem que é o pastor? É isso mesmo, é proposital, é intencional.
Cristo é o centro, Cristo é a figura. Aqui não tem foto minha, da minha mulher, aqui não, Cristo é o centro. Eu pelejo, eu falo para Deus, Deus, não me deixe, Senhor, de alguma forma, roubar a sua glória, que o Senhor seja sempre glorificado, que o Senhor seja sempre exaltado. Quando nós cantamos, as nossas músicas têm que falar de Cristo e da nossa relação, da nossa comunhão. As pregações têm que glorificar o nome de Cristo. Ele diz, Ele me glorificará porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Lá em Lucas capítulo 24, Jesus disse assim, versículo número 46, Lucas 24, 46. E ele lhes disse, ele lhes disse, assim está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dentre os mortos. E no terceiro dia, tudo isso é profecia. E no terceiro dia, né? E que se em seu nome pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, irmãos, não é só aqui o alto da glória, não é só Goiânia, não é só Goiás, não é só Brasil, é todas as nações da terra. Essa ordem Deus deu para mim e para você. Então você foi salvo para isso, para dar testemunho, Olha aí, o versículo 48, vós sois testemunha dessas coisas. Nós somos testemunhas da obra de Deus, nós somos chamados realmente para glorificar o nome do Senhor Jesus. E ele diz mais, versículo 49, presta atenção, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Olha só o que ele está falando aqui, eu vou enviar para vocês. Aqui, Jesus já tinha morrido, tinha ressuscitado, né? E aí, ele já tinha morrido, tinha ressuscitado, e agora ele está falando para os discípulos, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Qual que é a promessa que Deus fez a vida inteira para o homem? Por isso que ele é chamado de Espírito da promessa. Eu vou dar o meu Espírito para morar dentro de vocês. O meu Espírito vai morar dentro de vocês. Por isso que ele é chamado de Espírito da promessa. Ele diz, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecer, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Fiquem orando, busquem esse revestimento, ele está dizendo. Em Atos capítulo de número 1, versículo de número 4, Lucas continua dizendo aí, Lucas escreveu esse texto também. Atos 1, 4, certa ocasião, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. De novo a promessa. Qual que é a promessa que Deus fez para toda a humanidade, para todos que creem, irmãos? O Espírito Santo em nós. O Espírito Santo morando em nós. Não se ausentasse de Jerusalém, mas esperasse a promessa do Pai, o qual disse ele, de mim ouvistes. Versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Vocês foram batizados com água, mas agora Deus quer batizar vocês com o Espírito Santo. O Espírito Santo quer encher o coração de vocês. Continuando aí, versículo de número 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este tempo que restaurares o reino a Israel? Ele continua, respondeu-lhes, não vos compete conhecer o tempo ou as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Agora, olha o versículo 8. Mas recebereis poder, presta atenção, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas.
Irmão, sabe por quê? Você fala assim, pastor, você está falando de ser testemunha, de pregar o evangelho a toda criatura, mas eu não sinto isso, eu não sei fazer isso, eu não dou conta de falar nem no meu local de trabalho, eu não dou conta de falar. Sabe por quê? O que está errado? É porque você ainda não tem a plenitude do Espírito Santo na sua vida. Porque quem tem a plenitude do Espírito Santo na sua vida não consegue não proclamar, não glorificar, porque se eu estou cheio do Espírito, o Espírito Santo vai glorificar Jesus. Ele diz, recebereis e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Até os confins da terra. Nós vamos parar aqui, depois nós vamos continuar em outra palavra, e eu quero orar com você nesse momento agora. Orar. E nós vamos cantar um cântico aqui. Nós tínhamos a palavra, agora que tinha chegado na metade, né? Mas o tempo não permite. E eu quero incentivar você a buscar o Espírito Santo. Vamos colocar-nos em pé. Eu quero te conclamar essa semana a você estar orando. A você estar clamando, a você estar jejuando, e fala assim para Deus: enche-me do teu Espírito Santo. Eu quero que você clame. Eu quero ler um versículo aqui, só um último aqui. Lucas capítulo 11, versículo 9. Presta atenção, Lucas 11, 9 a 13. Quando você for orar, eu quero que você guarde esse versículo. Por isso, digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, todo que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai? Presta atenção. Qual dentre vós é o pai que o filho, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Qual pai que faz isso? Que o menino pede pão e dá pedra para o menino morder? Que pede um pedaço de peixe, ele dá uma cobra, um cascavel para o menino? Ou lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Quem é o pai que faz isso? E aí Jesus encerra falando o seguinte: ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Se vós sois maus, sabeis das boas coisas, quanto mais, quando você chegar para o Pai Celestial e falar: Pai, me dê do teu Santo Espírito, me enche do teu Santo Espírito. E eu quero que você feche seus olhos nesse momento agora e comece a clamar. Eu quero que todos peçam isso para Deus agora. Deus, derrama sobre mim o teu Espírito Santo. Deus, enche a minha vida do teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, eu quero mais de Ti. Eu quero da Tua presença. Eu quero do Teu Espírito Santo na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu preciso do Teu Espírito Santo nos meus negócios. Eu preciso do Teu Espírito Santo no meu empreendimento, na minha escola, no meu trabalho. Eu preciso do Teu Espírito Santo. Eu não posso viver sem o Teu Espírito Santo, sem a Tua graça derramada. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus.